Bom dia! Estamos abrindo o dia aqui na Rio Innovation com o professor, amigo Gilberto Garcia. Obrigado aí pela presença. É um prazer estar com você aqui hoje no evento, para a gente bater um papo de inovação, para a gente levar algum conteúdo aí para muitos alunos que estão circulando aqui pelo evento. Então, Gilberto, gostaria de abrir aí o nosso bate-papo, te dando a oportunidade de se apresentar aí para essa galera que está aqui na Innovation. Bom dia então a todos. Eu primeiro quero te agradecer e ao mesmo tempo te parabenizar por essa iniciativa. Tudo que hoje é feito pelo Rio para o Rio é fundamental para todos nós. Eu sou Gilberto, por origem sou um publicitário. Isso. Nasci dentro de uma agência de publicidade e propaganda, tenho muito orgulho disso, embora as agências hoje já não sejam as mesmas que foram no passado, né? Mas assim, eu sou hoje professor também por uma questão de objetivo de vida. Sempre, né? Sempre serei. Sempre serei. E essa publicidade e a sala de aula são dois elementos fundamentais da nossa vida. E por que eu cheguei a essa conclusão, né? Porque como eu venho de agência de publicidade e propaganda, num determinado momento da minha vida, eu quis que os meus filhos me chamassem pelo nome. Eu brinco lá em casa com isso, porque naquela época a agência era 24/7 e era uma coisa errada. Na verdade, a gente vivia dentro das agências, Isso. Pouco ia em casa, pouco a gente fazia uma relação familiar e coisa e tal. Acho que isso está errado, isso mudou muito, não venero isso, ao contrário, né? E num determinado momento eu falei, gente, eu tenho que parar. E aí eu abri a minha consultoria de marketing e comunicação e ao mesmo tempo eu me questionei do seguinte: como é que eu vou me manter vivo do ponto de vista de cabeça, de mercado, para continuar a minha vida, que eu tanto gosto e sou apaixonado. O que eu fiz? Eu olhei para a academia, né, e fiz uma previsão dizendo o seguinte: cara, aonde está o futuro, né? Onde estão os próximos publicitários que estarão fazendo o nosso mercado? Na sala de aula. E aí eu fiz as pós da docência do ensino superior, direitinho, lindo e maravilhoso. Por quê? Porque a gente, como publicitário, acha que é a mesma coisa de professar. Não é. Embora hoje a gente nem professe mais, hoje a gente está muito mais para mentor do que professor. E aí deu certo, Rômulo, porque todos os dias na graduação, na pós, eu aprendo muito com esse futuro que está vindo por aí. E é uma troca incrível, é uma troca que todos nós deveríamos fazer. Né, estar com eles naquele momento de formação, naquele momento que eles precisam da gente, né? E está acompanhando toda essa mudança, né, de comportamento, de visão, né? Hoje existe um novo olhar, digamos assim, né? Sempre existe um novo olhar, Sim. Obviamente, né? E a gente tem que entender muito essa questão, porque todas as oportunidades que a gente tem de estar ao lado deles, de aprender com eles, é muito importante para o próprio mercado. A gente precisa entender qual é o desenho de mercado que eles estão fazendo, ou pelo menos qual é a expectativa que eles querem da gente no mercado, né? E dentro disso, além de ter ido para as salas de aula, né, eu também recentemente, como falei ainda há pouco para você, fundei e estou presidindo a ABPEM, a Associação Brasileira dos Profissionais de Estratégia de Negócios, que é uma instituição, associação voltada para os planejadores e para os atendimentos. Os nomes mudaram, né? O planejador hoje é um estrategista, o atendimento publicitário, o próprio nome é reativo, não funciona mais. Esse profissional hoje é um gestor de negócios, é o cara que coordena todo um projeto e tudo mais. E a gente estava falando dessa questão de inovação, não é? Às vezes a inovação, Romulo, é uma provocação que eu vou fazer para nós aqui, ela está no dia a dia, ela não está na criatividade somente, não só no futuro, né? Ela não é uma obrigação, né? Exato. A inovação é o dia a dia, exatamente, dia a não é uma dia. obrigação. Porque quando se torna uma obrigação, eu tenho que inovar. Não, é o dia a dia. É isso aí. É aprender com o que está rolando, né? As tribos, o consumo, o que a gente tem hoje por aí. E eu estava brincando com você que a gente eu tô falando muito disso com os colegas, com quem eu posso, né? Que pelo Rio, para o Rio, a gente precisa plantar clientes no Rio de Janeiro. Da mesma forma que a gente está plantando nas universidades e faculdades os novos profissionais, o futuro do mercado carioca, a gente também tem que começar a se preocupar, porque a gente só vive aí o tempo inteiro, há décadas, reclamando que o Rio tem perda, o Rio tem perda. A gente sabe que isso acontece. Você deu um grande exemplo, que é aqui, né? O Porto Maravilha, o Pier, Mauá.
A mesma coisa tem que acontecer no mercado publicitário. A gente tem, nós, enquanto associações, a BPEM, a BMN, Grupo de Mídia, Central de Outdoor, todos nós temos que olhar para o Rio com aquela preocupação de dizer o seguinte: onde estão as startups que estão nascendo e como nós devemos apoiá-las e fazer com que elas continuem aqui. É uma coisa que eu tenho questionado muito, e hoje eu também, na verdade, estou doutorando, então também eu voltei para o banco, né? Estou estudando as minhas aulas de doutorado aos sábados. Eu tenho brincado muito com os meus colegas nesse sentido, né? O que nós podemos fazer para que essa cidade, de alguma maneira, retome um crescimento, né? Voltar a ser o que era é muito difícil, porque são décadas atrás. Mas nós podemos, hoje, com toda certeza, cada um botar uma sementinha aí para plantar novos anunciantes, novos clientes e novos profissionais, né? Exato. A gente enxerga que o Rio de Janeiro, ele passa e passou por mudanças. Eu na área de mídia, eu percebo que, por exemplo, os eventos, eles alavancaram de uma forma, assim, gigantesca no Rio de Janeiro. Estamos aí próximo ao Rock in Rio, mas independente de Rock in Rio, tivemos aí eventos da FIFA, da Copa do Mundo, onde o Rio de Janeiro foi referência. Réveillon no Rio de Janeiro é uma maravilha. O polo de turismo, ele vem bem. A gente sabe que o Rio de Janeiro é muito receptivo. Precisamos buscar, de alguma certa forma, essa indústria que também ajuda muito no dia a dia, né? Não só de entretenimento. E a inovação, eu diria, trazer esses novos alunos e a gente mesmo enxergar de que forma a gente, ao invés de reclamar, né, tirar esse viés da reclamação e a gente realmente começar a fazer, começar a entregar. Na mídia exterior, entrando um pouquinho no campo da mídia exterior, a R2 é uma empresa que tem 25 anos de mercado. E hoje nós temos 1.800 ativos instalados, temos concessão em 3 municípios, Cabo Frio, Petrópolis e Duque de Caxias, ou seja, estamos presentes na região dos Lagos, estamos presentes na região serrana e na região metropolitana e estamos no Rio de Janeiro também. Nós estamos num processo de mudança também, de inovação. A chegada do LED, da tecnologia, nos trouxe um novo pensamento. Nós temos uma capacidade operacional muito grande, porque, como eu falei agora há pouco com você, nós temos um compromisso com 1.800 equipamentos instalados. Então, você ter 1.800 equipamentos para você trabalhar em manutenção, operacionalizar, não é fácil. E com a chegada do digital, a gente arrumou mais uma tarefa. Mas temos uma vantagem, tudo é próprio, operação própria, enfim. Então estamos aí aprendendo e trazendo novidades. Aqui mesmo para a Innovation, a gente está procurando apresentar algo diferente. Todos os nossos convidados estão aqui conosco e a gente está jogando e mostrando para o mercado as entrevistas e, enfim, a gente busca inovar de alguma forma. Me fala você em relação aos seus alunos e como você enxerga a OH nesse momento de muita capilaridade, porque o digital, de anos para cá, a Ministerial, ela mudou também, não é? Hoje, o Ministerial não é só mais o outdoor, o frontlight e a empena. Com toda certeza. Bom, primeiro, eu te acompanho já há alguns anos, né? Nossa relação de amizade e tudo mais. Assim, é notório como vocês têm crescido, investido, e vocês entenderam muito claramente essa relação da sociedade com o mobiliário, não é? É muito mais uma entrega de serviço à população do que, obviamente, ontem mesmo eu estava comentando com alguns alunos, não tem almoço de graça no nosso negócio. Se a R2OH está crescendo, alguém tem que pagar essa conta, não é isso? E os anunciantes precisam apoiar, não só da iniciativa privada, como pública. Por quê? Porque é em prol do próprio
consumidor e, ao mesmo tempo, hoje o cidadão carioca. Ele, ao ter um mobiliário de qualidade, ao ter um serviço de qualidade, com manutenção, isso atrai investimento, né? Os anunciantes querem estar aqui, querem expor as suas marcas, querem conversar com os cidadãos cariocas. Então, é muito importante o movimento que vocês têm feito. Eu parabenizo, inclusive, todo o meio, porque a gente tem percebido claramente essa evolução. Vocês conseguiram se organizar, fazer gestão, planejar. Estão crescendo muito no bolo publicitário, que isso é muito importante. Mas é como a gente disse anteriormente, né? Esse almoço, alguém tem que pagar essa conta, né? Então, os anunciantes precisam entender hoje, na relação, principalmente no Rio de Janeiro, que é uma cidade outdoor, a relação que o mobiliário tem com a população, né? A gente se informa por ele, né? É um serviço muito importante em todos os sentidos, porque ele é real, on time, full time, né? Você está ali o tempo inteiro, se tem algum problema, se tem alguma notícia, se tem alguma questão, vocês estão ali informando o tempo inteiro. E também pela questão de segurança, né? Porque o próprio mobiliário, quando ele é cuidado, quando ele está bem, quando ele está pujante, eu recentemente estive em Petrópolis, também vi lá o trabalho que vocês estão fazendo em Petrópolis, isso é muito bom com retorno para nós, enquanto pessoas e cidadãos cariocas, né? Então, assim, o que é que acontece quando a gente olha o mercado e a academia? Cada vez mais a gente tem tentado levar esses estudantes das salas de aula para as salas de reunião. Ou seja, é muito importante, e eu sei que eu tenho o apoio da R2OH, que já conversamos sobre isso, né? Mas que os veículos de comunicação, eles possam, as próprias agências, eles possam entrar na academia, participar desse projeto de crescimento dos alunos, porque eles precisam entender o que é o mercado. Quanto mais rápido eles vivenciam o mercado, mais fácil fica para a gente formar esses futuros profissionais. E, por exemplo, tanto a SPM quanto a Faixa, que são dois lugares onde eu trabalho, as portas estão completamente abertas para o mercado. Nós precisamos dizer para esses novos e futuros profissionais como é o mercado. O que é trabalhar a mídia exterior? Não é fácil, né? É todo um processo de planejamento, de gestão, né? Eu brinco até que é 80% de suor e 20% de inspiração, né? Porque é isso, né? Formar profissionais para estar no mercado, trazer novos anunciantes, manter os anunciantes, né? Então, assim, o futuro está nessa, para mim, sempre esteve nessa união do mercadológico com a academia. Você comentou comigo a possibilidade da gente fechar uma parceria e vamos fazer, e eu já tive essa ideia aqui, de se adotar uma sala, não é? Uma sala R2OH, enfim, algo parecido. E seria interessante, a gente pode aprimorar, fazer dessa sala um laboratório. De que forma seria esse laboratório? A gente levar realmente os nossos LEDs e a gente leva também o nosso profissional de OPEC, de LED, e pode ministrar algumas aulas que eu digo assim, né, um bate-papo com os alunos, tirar dúvidas, oficinas, né, onde eles possam enxergar ali dentro da área dele na faculdade, como é que funciona realmente, porque tem a programação, tem a execução, tem o pós-venda, que é o cheque, tem toda uma história. E a R2, ela quer isso, ela quer mostrar como é que funciona toda essa mecânica, como está posicionado hoje, como estão posicionados hoje os nossos ativos e os ativos de uma forma geral. Gilberto, para a gente finalizar, eu gostaria que você deixasse uma mensagem aí para a galera que está assistindo aí o nosso bate-papo, para os alunos, para os profissionais de OH, para as agências. O que você deixa de mensagem em relação a esse Rio Innovation 26? Então, eu venho falando muito com esse pessoal todo que tanto está na sala de aula quanto está no mercado. É muito curioso porque nós, nas faculdades, enfim, das instituições de ensino de publicidade e propaganda, estou na SPM, estou na Faixa, eu brinco com eles dizendo o seguinte: vocês estão numa instituição de ensino que formará vocês para serem publicitários, mas vocês acordam de manhã não querendo ler nem ver publicidade. Ou seja, nenhum de nós aqui, eu por acaso tenho, todos os meus streamings são streamings com publicidade, mas a maioria deles prefere streamings sem publicidade. Por que eu coloco isso? Porque
Se você está estudando a possibilidade de propaganda, a primeira coisa que você precisa ser é curioso. Né? Você Questionador. Questionador. Você, inclusive, precisa entender como o mercado está trabalhando. Então, você precisa ter a visão publicitária. Perfeito. Então, ao invés de você não pagar para não ter publicidade, você precisa exatamente ao contrário. Você precisa consumir publicidade, no mínimo para saber por que as coisas estão acontecendo. Por que você vê o que cada dia acontece em cada marca, de que maneira, né? Então, assim, eu sempre chamo a atenção, porque ninguém acorda de manhã querendo ver uma publicidade ou um comercial de 30 segundos, ou seja lá o que for, né? Então, a gente já tem um outro problema que é muito importante e tem a ver com o processo da curiosidade, que é a falta de atenção. Nós estamos vivendo hoje, Rômulo, a dispersão. No mercado e na academia, um problema sério da desatenção. E eu costumo dizer que o celular não é o culpado, ele, ao contrário, ele é uma ferramenta de trabalho no mercado e na sala de aula. Você só precisa reverter o processo. Não é proibir, ao contrário, é trazer essa ferramenta para, junto com você, mentorar com eles. Só que ninguém, na verdade, consegue ter muita atenção o tempo inteiro, né? Então, é um outro desafio que esse publicitário precisa ter. Além dele tentar entender, fazer imersão, mercado, curiosidade, eu lembro também que é importante que ele entenda que são 3, 4 segundos que definem se alguém vai ter um entendimento daquela mensagem ou não. O DOH é muito isso, né? Se você passar e não prestar atenção, se a imagem não chamar e coisa e tal. E a outra questão que eu trago para eles, além dessa coisa, olha, passem a consumir publicidade porque é o mundo de vocês, né? É vivenciar as cidades onde você está. Né? O que acontece com o publicitário? Ele precisa estar em todos os cantos. Você não precisa ir a todos os lugares com frequência, mas você precisa saber o seguinte: como as tribos consomem o que consomem? Olhar, né? É o olhar. Então, assim, eu tenho que ir na Pedra do Sal, eu tenho que ir no baile funk embaixo do elevado de Madureira, o Charme, na verdade, né? Eu tenho que ir na feira das Iabás, eu tenho que ir no mercado lá de Madureira, andar no meio das galinhas e dos bodes, mas ali tem um consumo incrível. E tem o olhar. E tem o olhar. Então, enquanto publicitário, o que eu queria deixar, já a oportunidade que você me deu, professor, publicitário consultor, galera, caiam dentro, consumam, vivam a vida, não deixem de consumir publicidade, porque é assim que vocês vão poder se formar, né? E observem o tempo inteiro. Obrigado, quero te agradecer pela oportunidade, pelo carinho, por tudo. Sucesso para vocês. Obrigado, Gilberto. Excelente bate-papo. Conte com a gente, estamos juntos. Obrigadíssimo, Rômulo. Obrigado. Abraço.